Olá, senhores. Nós vamos então dar continuidade à nossa formação. Na semana passada, nós começamos a trabalhar o estudo e a análise morfossintática da partícula que. Lembrando que a língua portuguesa difere um pouco de outras áreas do saber, onde os conhecimentos são petrificados, onde os conhecimentos podem ser universalizados. No português, como a língua é aplicação, é o uso de uma teoria linguística, de uma teoria gramatical, determinadas partículas assumem diversas funções, porque o uso da língua, o uso falado, aloca ou permite, ou não, né? Aloca e permite com que determinados elementos, determinadas palavras, determinados vocábulos sejam empregados em muitas funções morfológicas e em tantas outras funções sintáticas. Então, na semana passada nós vimos as funções do que e hoje nós veremos as funções do se. Percebam o seguinte, a partícula se nós a conhecemos basicamente no valor condicional. Né? Olha, se eu for, você também vai. Se eu estudar, vou passar. Se acordar cedo, terei um bom dia. Se passar na prova, serei aprovado. Então, o grande valor da partícula ser é um valor condicional e nós chegaremos a esse valor condicional. Entretanto, a partícula C tem tantas outras funções. Eu vou fazer aqui, tentar fazer no quadro um esquema para no final ficar mais fácil a nossa percepção, tá? Então, uma primeira função é a função apassivadora. É o se enquanto pronome apassivador. No final a gente vai ter um esquema aqui com todas as funções resumidas. O que é o se enquanto pronome apassivador? Nas frases em que a voz passiva sintética, o se é pronome apassivador. Vejam, aqui já exige um conhecimento. Qual a diferença de uma frase em voz passiva analítica para uma frase em voz passiva sintética? Lembrem-se do seguinte, a palavra sintética, palavra sintético, sintética, deriva da palavra síntese. Tudo aquilo que é síntese é resumido, tudo aquilo que é sintetizado é menor. Então, se é uma voz passiva sintética, é uma voz passiva que se apresenta de modo menor do que a voz passiva analítica. Por que menor? Porque na voz passiva analítica, eu vou ter verbo em forma nominal acompanhado de verbo auxiliar. Na voz passiva sintética, eu coloco esses dois grandes elementos, verbo auxiliar, mais verbo em forma nominal, gerúndio, particípio infinitivo. Aqui a partícula C faz esse papel. Veja os exemplos. Compraram-se 2 apartamentos. Vamos colocar para a voz passiva analítica. 2 apartamentos foram comprados. Olha o verbo auxiliar aí, ó. Foram com o particípio ado. Espera-se que estudemos mais. Não se sabe se Carla pulará da ponte. Entregou-se o prêmio ao aluno. Então vejam, a voz, o pronome apassivador é aquele que nós conseguimos fazer a transformação, nos permite fazer a transformação da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Percebam que o se, enquanto pronome apassivador, ele tem um grande papel de marcar a passividade daquela oração. Então, o se, enquanto pronome apassivador, só para nós aqui facilitarmos o nosso resumo, ele vai aparecer na voz passiva sintética, ok? Tendo dito isso, vamos um pouquinho à frente. O se enquanto índice de indeterminação do sujeito. Nós já vimos isso quando trabalhamos tipos de sujeito, né? Então vejam, lá na classificação de sujeitos, simples, composto, desinencial, sujeito, oração sem sujeito e o sujeito indeterminado. Vejam, o sujeito indeterminado é aquele no qual o sujeito está na frase, entretanto eu não consigo saber quem é. Diferente do nosso sujeito oculto, também chamado sujeito desinencial, também chamado sujeito elíptico.
O sujeito oculto, desinicial, elíptica, é o sujeito que está escondido na frase. Entretanto, eu consigo perceber quem é esse sujeito olhando o pronome escondido na pessoa verbal, na pessoa do verbo. Compramos o livro, falamos com o fulano. Então, tem um sujeito escondidinho no verbo. No sujeito indeterminado, eu não consigo alcançar, eu não consigo chegar até esse sujeito. Então, quando nós temos verbo intransitivo mais a partícula ser, ou verbo transitivo indireto mais a partícula Czinha vai ser índice de determinação do sujeito. Por exemplo, vive-se bem em Minas Gerais. Quem vive em Minas Gerais, eu não sei. Precisava-se de novas fontes de renda. Quem precisa, eu não sei. Vai-se a Paris, vejam, verbo intransitivo. Esqueceu-se da data do aniversário de Rafael. Quem esquece, esquece de alguma coisa, verbo transitivo indireto. Qual que é a grande dica aqui para o índice de indeterminação do sujeito? Para marcar o nosso resumo. São verbos. A dica aqui, verbo intransitivo mais a partícula ser, ou verbo transitivo indireto mais a partícula ser. Ok? Vamos à frente. Pronome reflexivo. Essa aqui é bem legal, essa função, tanto reflexiva quanto reflexiva recíproca. O ser será pronome reflexivo quando a frase estiver na voz reflexiva. O que é uma frase na voz reflexiva? Eu tenho um sujeito, agente, paciente. Pessoal, eu não entendi nada. O sujeito, ao mesmo momento que ele é o agente da ação verbal, que é ele quem pratica a ação verbal, ele é o paciente da ação verbal. Ou seja, a voz reflexiva faz com que o sujeito, ao mesmo tempo que exerça aquela ação, receba o ato, as consequências daquela ação. Veja, não há uma outra pessoa a quem se direciona a ação do sujeito. A ação do sujeito é direcionada, sai dele, promana dele e volta para ele mesmo. Vejam, o predador machucou-se com a foice. Vejam, o predador machucou-se com a foice. O predador machucou a si mesmo com a foice. Vejam que a substituição por a si mesmo facilita. Olhou-se no espelho da sala, olhou a si mesmo. Permitiu-se contar uma piada na aula, permitiu a si mesmo. A menina se deu de presente um sapo, a menina deu a si mesmo. Então, qual que é aqui a marca que fica? Então, o ser como pronome reflexivo, nós teremos dois direcionamentos. Nós teremos, primeiro, a substituição por a si mesmo. E segundo, nós temos um sujeito agente e paciente, né? Entendo aqui o seguinte: o ser, enquanto pronome reflexivo, ele tem função sintática. É como fizesse as funções do pronome relativo, do que enquanto pronome relativo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, ó, o predador machucou-se com a foice. Aqui eu tenho o ser. Quem machuca, machuca alguém. O predador é o sujeito. Mas ele machucou a quem? Não foi a ele mesmo? Então, o predador, ao mesmo tempo que é sujeito, essa partícula C faz papel de objeto direto. Percebem isso? Vejam, ó, olhou-se no espelho da sala, olhou a si mesmo. Quem olhou? Ele olhou a quem? Olhou a si mesmo. Mas quem está olhando também não é ele? Papel de sujeito simples. Permitiu-se contar uma piada na aula. Ó, quem permite, na verdade, quem permite alguma coisa. Né? Quem permite alguma coisa. O que permitiu? Contar uma piada na sala de aula? Objeto direto. A menina se deu de presente um sapo. Ó, o verbo dar é um verbo bitransitivo. Quem dá alguma coisa a alguém. Vamos tentar entender. Essa aqui é mais confusa. Ó. Quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? Objeto direto. Um sapo. Perdão.
Quem dá alguma coisa a alguém. O que que deu? Deu de presente um sapo. Aqui ele inverteu a ordem. Aqui ela está dando para alguém de alguma coisa. Aqui é uma regência verbal alterada. Porque ele está colocando a preposição antes do que foi dado. Geralmente é dei um abraço no fulano, dei um presente para o ciclano. Aqui ela inverteu a ordem, ó. A menina se deu, ou a menina deu a si mesmo de presente um sapo. Então aqui essa preposiçãozinha, se a gente fosse analisar gramaticalmente, uma preposição que está meio errada, porque eu não posso no mesmo verbo ter dois complementos transitivos, eu não posso ter dois complementos indiretos ou dois complementos diretos. Um verbo que faz papel de bitransitivo, ele necessariamente precisa de um objeto direto e de um objeto indireto. Qual que é o problema? Quando eu falo, a menina se deu de presente um sapo, quem dá alguma coisa a alguém. Deu o quê? De presente um sapo. Deu a quem? A ela mesma. Então, esse a ela mesma, esse a antes do pronome, faz papel de preposição. Então, essa preposiçãozinha aqui, isso a gente tem como aceitar na língua falada? Tem. Na língua escrita tem? Não. Aqui tem aqui uma incorreção gramatical, porque verbos bitransitivos precisam de complementos diferentes para exercer o seu papel. Vamos à frente. O pronome reflexivo recíproco, ele é um filho aqui do pronome reflexivo. E ele também é mais fácil, porque a gente não precisa ficar muito preocupado em identificar a sintaxe dele. Por uma substituição fácil, a gente resolve. O se será pronome reflexivo recíproco quando a frase estiver na voz reflexiva recíproca. Não adiantou muita coisa. Os namorados se abraçam. Eles se deram as mãos. Pai e filha abraçaram-se emocionados. Os alunos cumprimentaram-se efusivamente. Qual a grande diferença do pronome reflexivo para o pronome reflexivo recíproco? Aqui no recíproco, eu vou ter sujeitos. Os meus sujeitos serão pluralizados. Vejam, sujeito pluralizado não é sinônimo de sujeito composto. Eu não confunda porque eu não estou falando isso. Mas perceba que a diferença... Vamos pegar aqui uma frase, ó. O predador machucou-se com a foice. Sujeito, o predador. O predador machucou a quem? A ele mesmo com a foice. É um predador só. Vejam agora. Os namorados se abraçam. Os namorados, tipo de sujeito, simples. Quantos namorados são? Pelo menos dois, que agora está na moda 3, 4, 5, mas aqui são... Adriano está rindo, né? Mas pelo menos duas pessoas são. Os namorados se abraçam. Sujeito, os namorados, tipo de sujeito, simples. Mas diferente do predador, semanticamente, eu imagino em duas pessoas. Então, o se enquanto pronome reflexivo recíproco, ele faz a função seguinte, ó. Os namorados abraçam uns aos outros. Eles deram as mãos uns aos outros. Pai e filho abraçam uns aos outros emocionados. Os alunos cumprimentam uns aos outros efusivamente. Percebe a diferença? Então, no pronome reflexivo, eu tenho um sujeito simples singularizado. Num pronome reflexivo recíproco, eu também tenho um sujeito simples, mas eu tenho um sujeito simples pluralizado. Então, como que vai colocar na nossa tabela para ficar fácil? Pronome reflexivo recíproco, eu terei sujeito pluralizado e eu vou substituir pela expressão uns aos outros. Vamos à frente. O se, para encerrarmos, enquanto conjunção... Não, tem mais coisa. Conjunção subordinativa integrante. É bem fácil, né? Lembrem-se do que? Algumas funções aqui são análogas. O se, como conjunção subordinativa integrante, ela vai introduzir OSS, né? Orações subordinadas substantivas. Muito fácil. Coloca a partícula isso para você descobrir se ela é subordinada substantiva. Vejam. Quero saber se ela irá ao parque. Quero saber isso. É preciso saber se é a solução para esta questão de geografia. É preciso saber isso. Não sei se Pedro ganhará a bola. Não sei isso. Tá? Então, a conjunção subordinativa integrante é a conjunção que introduz, que inicia as orações subordinadas substantivas. Como que eu faço? Qual que é a dica para saber se a oração é subordinada substantiva? A partir da conjunção, você tira o que vem da conjunção para frente e coloca o pronome isso. Se fizer sentido, se tiver sentido, ela é uma conjunção subordinativa integrante. Então, aqui,
a conjunção, o C enquanto conjunção subordinativa integrante, ela introduz o SS, e eu vou descobrir substituindo por isso. Conjunção subordinativa condicional, estamos acostumados a essa. Introduz oração condicional, na qual nós temos uma condição prévia que marca ou que denota a realização de algum ato. Se não chover, partiremos à noite. O material será devolvido se você quiser. Se Mariana pedir, iremos ao show de funk. Passaremos às universidades federais se estudarmos com denodo. Então, a conjunção subordinativa condicional é o C típico de conjunção condicional. Esse se fizer, nós faremos. Se você for, eu vou. Então, aqui na conjunção condicional, vou colocar só a ideia de condição, tá? Não precisa vocês se preocuparem aqui com o C condicional. Dá essa ideia de dúvida, né? O ato pode ou não acontecer. Partícula integrante do verbo, essa é boa. Alguns verbos na língua portuguesa são verbos essencialmente pronominalizados. Outros verbos são verbos acidentalmente pronominalizados. Rafael, não entendi nada. O que isso significa? Alguns verbos só podem ser conjugados com a presença de um pronome. Outros verbos podem ser conjugados com o pronome ou sem o pronome. Por exemplo, Marivaldo se orgulha de seu trabalho. Vejam, quem se orgulha de alguma coisa. Ninguém mais se suicidará. Vejam, quem se suicida, não existe o verbo suicidar. É um verbo essencialmente pronominalizado. Ó, eu me suicido, tu te suicidas, ele se suicida, nós nos suicidamos, vós se suicidais, eles se suicidam. Não existe eu suicido, tu suicidas, percebam que o verbo ele é um verbo essencialmente pronominalizado, igual o verbo orgulhar. Eu me orgulho, tu te orgulhas, ele se orgulha, nós orgulhamos, vós vos orgulhais, eles vos orgulham. Não existe eu orgulho, tu orgulhas, ele orgulha. Então, alguns verbos são essencialmente pronominalizados. Quando o verbo é essencialmente pronominalizado ou acidentalmente pronominalizado, esse Czinho que acompanha o verbo é chamado de partícula integrante do verbo. Vejam agora aqui um verbo acidentalmente pronominalizado. Os garotos se esqueceram da partida. Eu posso tanto conjugar eu esqueço, tu esqueces, ele esquece, quanto eu posso conjugar eu me esqueci, tu te esqueceste, ele se esqueceu, nós nos esquecemos, nós nos esquecemos, vós vos esqueceis, eles se esqueceram. Então, o verbo esquecer é um verbo acidentalmente pronominalizado. Ele exerce um comportamento junto da partícula ser, aliás, junto de qualquer pronome, ou ele exerce um comportamento sem o pronome. Então, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Quando o verbo for ou pronominalizado ou acidentalmente pronominalizado, ele aparece como partícula integrante desse mesmo verbo. Então, aqui nós vamos não, passei, né? A partícula integrante. Acho que não vai dar espaço aqui, senhores, na nossa lista. Até que eu acho que falta só mais uma. Partícula integrante vai aparecer em verbos acidentalmente pronominalizados, VAP, ou verbos pronominalizados, tá? Para nós encerrar, deixa eu ver se encerra. Não, tem mais sem substantivo, mas substantivo é moleza. Tá. Partícula expletiva de realce, essa aqui é bem tranquila. A partícula de realce, mais tranquila também é difícil de explicar pelo mesmo motivo do que. Partícula de realce ou partícula de expressão é aquilo que nós vimos no que e que as gramáticas, principalmente a gramática do Segala e do Evanildo Bechara, defendem o seguinte: o que é uma partícula de realce? É aquilo que você pode tirar da frase que ela não vai causar prejuízo semântico, sintático e morfológico. Qual o problema de ensinar isso para vocês? Se depender de vocês, vocês tiram a frase inteira e nada
perde sentido, continua ali a frase caminhando bem. Mas, infelizmente, a partícula de realce é essa. Qual que é a minha dica? Na hora da questão, olha a tabela toda, marca a partícula de realce por último. Não fica nessa, eu vou tirar da frase e vai dar bom. Não vai dar bom, porque geralmente vocês tiram um termo importante e deixam a partícula de realce lá. A partícula de realce, ela vai aparecer em verbos intransitivos de movimento. Ir-se, partir-se, chegar-se, passar-se. Em verbos que indiquem atitudes de pessoas em relação ao seu próprio corpo. Sentar-se, sorrir-se. Em verbos que o se não apresenta a função essencial à compreensão da mensagem. Lá se vai um caminhão de verduras. Carlúcio sentou-se próximo a Ermenengarda. Acabou-se a confiança no próximo. Os garotos riram-se até quase explodir. Vejam que eu posso tirar essa partícula C. Os garotos riram até explodir. Acabou a confiança. Carlúcio sentou. Lá vai um caminhão. Ir, partir, chegar, sentar, sorrir. Então a partícula C é aquela que pode ser retirada da palavra, retirada do vocábulo, retirada da oração, sem causar nenhum prejuízo semântico, ou seja, com sentido, sintático, ela não pode fazer papel ou retomar nenhum elemento sintático, sujeito, objetos, complementos, adjuntos, e um sentido morfológico, ela não tem função morfológica. Por exemplo, Carlúcio se sentou próximo a Ermenengarda. Qual a função desse ser? Nenhuma. Nenhuma. Ó, sentar-se, isso aqui é pronominalizado? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, qual o cuidado que a gente precisa ter? Marquem a partícula de realce, por último, acabou as opções, marquem, porque ela é mais confusa. E vocês podem pegar qualquer gramática do mundo e todos os gramáticos vão falar. A partícula de realce é aquela que nós identificamos a partícula de realce como aquele termo que pode ser retirado dentro da frase ou da oração sem causar nenhum prejuízo semântico, sintático, morfológico. Então é meio vago, né? Minha impressão é que não tinha um nome para dar para isso aqui e botaram a partícula de realce, porque não tem outra função. Então vou tentar colocar aqui, né? Queria fazer uma tabela tão bonita, mas já está cagada. Partícula de realce, então, vamos fazer como eles fazem, pode ser retirada. Marquem por último. Não marca a partícula de realce no início. Por fim, o ser substantivo. O ser substantivo é fácil. O ser substantivo é aquele que fará as vezes de um substantivo caso antecedido por um artigo, por um adjetivo ou por um numeral. Por exemplo, o ser tem várias funções na língua portuguesa. Olha o artigo substantivando a palavra. Só dizer sim ou não, mas você adora um ser. Vejam, artigo indefinido substantivando a palavra. Mas você adora um ser, ou seja, você adora um talvez, você adora um quase, você não tem muita certeza das coisas. Então, o ser substantivo, onde eu vou colocar isso? Gente, ó. O ser substantivo, ele vem precedido de artigo, adjetivo ou numeral. Uma última informação aqui, a partícula de realce. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 funções do ser, tá? O ser apresenta 9 funções. Ó, o pessoal da pedagogia fica puto com esse quadro. Mas são 9 funções, tá? Qual o cuidado que eu quero pedir a vocês? Aqui, ó. Aqui tomem bastante cuidado. Todo o resto é bem tranquilo. Apassivador muda a voz da sintética para analítica. Determinação de sujeito, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto. Pronome reflexivo, ação volta e você troca pelo termo a si mesmo. Reflexivo recíproco, ação volta, só que quando a ação retorna, eu tenho um sujeito pluralizado e eu consigo substituir o termo por uns aos outros. Conjunção integrante, troca por isso. Condição da ideia de dúvida, se fizermos, seremos aprovados, se estudarmos, alcançaremos.
Partícula integrante, a gente tem que ver se o verbo é acidentalmente pronominalizado ou verbo pronominalizado. Isso é fácil, porque em língua portuguesa, vocês aprenderam comigo, nós vimos a tabela dos principais verbos pronominalizados. O ser substantivo é moleza, né? Qualquer termo substantivado é antecedido ou de artigo, ou de adjetivo, ou de numeral. Agora, esse aqui, em última instância, vocês marcam. Tomem muito, muito cuidado com a partícula de realce. Entendido, senhores? Então, essa foi a nossa aula. Na quarta-feira, nós resolveremos a tabela, como fizemos semana passada com funções do que. Nessa quarta-feira, de 5 às 6, nós resolveremos uma tabela lá com as 15 funções do se, igual fizemos semana passada com as funções do que, tá bem? Um grande abraço, deixem aí os nomes e assistam o próximo vídeo. Tchau!